Bem, nós vamos falar hoje da lei de tortura, a lei de 97, e começa com o artigo 1º, definindo o que é a tortura e com 3 finalidades e 2 contextos, né? O que é tortura? Constranger alguém utilizando-se de violência ou grave ameaça que tem por resultado causar um sofrimento físico ou mental. Então, 3 finalidades: com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa. Segunda finalidade, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Terceira finalidade, em razão de discriminação racial ou religiosa. Agora, 2 contextos aí que vão dar também para a gente o conceito de tortura, né? É um crime aí que, além de ter essas 3 finalidades, ele tem 2 contextos. O primeiro, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Esse castigo pessoal é você aplicar um castigo que não está previsto em lei. Então, guarda, poder ou autoridade é você, por exemplo, ser um enfermeiro, ter a guarda às vezes de uma criança, ou ter uma autoridade, né? Ter um preso sob a sua custódia. Aí é reclusão, né? De 2 a 8 anos. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Medida de segurança é para o inimputável, né? A sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, você, por exemplo, tem a camisa de força, né? Você coloca ela quando o indivíduo ele oferece risco ali aos profissionais ou a terceiros, né? Então, quando você, por exemplo, coloca essa camisa de força e coloca uma maçã, por exemplo, na boca do indivíduo para ele calar a boca, então você está praticando ato não resultante de medida legal, né? Tudo isso que a gente falou que a lei de tortura ela tem 3 finalidades e 2 contextos. Agora a gente vai dizer a conduta de omissão. As primeiras que a gente disse, elas são puníveis com reclusão. Essa agora, que é a omissão, ela é com detenção. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de apurá-las ou evitá-las, né? Ele incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. A diferença de detenção para reclusão é o seguinte: primeira coisa, o Brasil prevê penas privativas de liberdade, né? Então, nessas penas privativas de liberdade, que é prisão, né? Reclusão e detenção são espécies do gênero prisão. Reclusão e detenção é o seguinte: se o indivíduo praticou um crime e ele é punido com mais de 8 anos, ele começa no fechado. Ou, se ele é reincidente, ele começa no fechado se ele estiver na reclusão. Na detenção, não, nunca. Agora, interessante dizer que essa lei, ela diz que quem pratica esse crime começa no fechado, no caso é reclusão, tá? Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta em morte, a pena é reclusão de 8 a 16 anos. Grave ou gravíssima, aquela que chega a arrancar um membro do corpo do indivíduo, né? Agora, as qualificadoras. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público, que é a qualidade do agressor. 2. Se é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Nesse aqui, a gente pode observar que 2 coisas confundem a gente. A primeira é que tem a figura do adolescente aqui, né? A segunda é que esse maior de 60 anos a gente não pode confundir com 65, né? Que é o da gratuidade do transporte coletivo. Se o crime é cometido mediante sequestro, também piora. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então o cara tomou, por exemplo, 8 anos,
ele fica 16 anos sem poder exercer aquela função, sem fazer um concurso, sem fazer um contrato, né? O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça e de anistia. Inafiançável é porque não pode pagar grana para ficar livre. Não cabe graça, que é o perdão individual, e anistia é o esquecimento do fato. Graça, perdão individual, indulto, perdão coletivo, anistia, esquecimento do fato. Anistia ao Congresso Nacional, graça quem concede ao presidente. O condenado começa o cumprimento no regime fechado, é o que diz o parágrafo 7º do artigo 1º. Artigo 2º. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido aqui no território nacional. Ou seja, por exemplo, você pratica um crime e você pratica um crime em uma embarcação pública, em uma aeronave pública ou em alto mar sob embarcação particular oriunda aqui do Brasil, né? Ou no caso de consulado também, né, embaixadas, ou quando a vítima é brasileira. Claro, a gente não vai lá no país e aplicar a lei lá, não. A gente vai pedir extradição desse indivíduo para cá, para que a gente julgue ele. Nem sempre os países vão aceitar, mas tudo bem. Então, pequena lembrança aí da lei. Pune a conduta com reclusão e a omissão com detenção. Observar as pessoas frágeis, observar quando se pune no Brasil e não confundir, né, criança com adolescente. Tem os dois. O maior ele é de 60 anos, o idoso, que está previsto na lei. E a questão da piorar quando as condutas forem grave ou gravíssima, né? Quando resultar em lesão corporal grave ou gravíssima. Então é isso aí. Qualquer coisa digita Henrique Corleone no YouTube, que lá tá cheio de vídeo. Um abraço.